E aí, galerinha? Boa tarde, boa tarde. Então vamos dar prosseguimento à nossa aula, né? Agora vamos lá com a parte de transmissão do movimento circular. Essa parte de transmissão, tá? Ela ainda é dentro de um movimento circular, né? Só que agora nós vamos ver como é que podemos fazer a transmissão, né, desse movimento em algumas situações. E o que acontece nessas situações com essa transmissão desse movimento. Tá ok? Então, a gente já vai começar. Deixa eu reduzir aqui. A gente já vai começar assim, ó. Então vamos lá. Nessa parte aqui, a transmissão, né, do movimento circular, a gente tem a primeira parte, que é a parte da transmissão por contato, né? Nós já estamos acostumados a ver esse tipo de situação, né? Porém, agora a gente vai ver mais a fundo o que acontece nessas situações. Então, quando a gente tem a parte de transmissão de contato, né, nós temos os casos, por exemplo, de engrenagens, né, um tipo de transmissão por contato. Né, nós temos ali o caso de um disco circular. E é o seguinte, quando há transmissão de movimento circular de um disco a outro por meio direto, né, contato direto, os dois discos apresentam mesmo que a mesma velocidade linear. Ou seja, quando a gente tem esse tipo de transmissão, a gente tem a mesma velocidade linear. Por quê? Linear, quando a gente fala, é a velocidade, né, que a gente vai ter em relação ao quê? A esse ponto externo, no caso no caso do meu disco ali. Então, se você tem a velocidade dos dois discos que estão em contato, sendo que uma está diferente da outra, o que vai acontecer? Eles não vão girar juntos. Como um vai ter a velocidade linear maior do que o outro, quando isso acontecer, eles vão deslizar. Por quê? Essas velocidades não vão ser iguais, tá? Essas velocidades lineares não serão iguais, então eles deslizariam. Nesse caso, como a gente está falando de transmissão por contato, a gente vai ter essa situação em que as velocidades lineares vão ser iguais. Claro, desde que não haja deslizamento entre eles. Por isso que eu estou falando. Se tem maior, vai acabar provocando esse deslizamento entre os meus discos. Tá? Então, ó, dessa forma aí a gente vai ter velocidade linear de A igual a velocidade linear de B. E a gente sabe que a nossa velocidade linear nada mais é do que a velocidade angular vezes o raio de A igual a velocidade angular de B vezes o raio de B. Né? Então a gente vai considerar aí essa figura aqui, no caso, em que o raio de A é maior do que o raio de B. Né? O que vai levar a isso? O que a gente precisa para que mantenha essa igualdade? Se a gente tem o raio de A maior do que o raio de B, para que essa igualdade se mantenha, eu preciso que a velocidade angular de A seja menor que a velocidade angular de B. E aí, quando eu tenho algo grande, né, multiplicado por algo pequeno, eu vou ter do outro lado algo pequeno multiplicado por algo grande. E aí eu vou conseguir manter essa igualdade. Tá ok? E aí o seguinte, ó, o disco B, que é o que tem raio menor, ele vai girar mais rápido que o disco A. Hã? Pensa comigo, o espaço que ele percorre é menor do que o espaço que o outro com raio maior percorre. Mas, Wanderson, quando a gente fala que esse disco ele gira mais rápido do que o outro, o que a gente quer dizer com isso? Bom, se ele gira mais rápido do que o outro, a gente vai associar isso diretamente à frequência. Ou seja, para que eu complete um segundo, né, desse meu ciclo, quanto que equivale? Eu não sei quanto equivale, mas eu sei que em um segundo ele vai girar mais do que o disco de maior raio. Beleza? Então, falando em relação a isso, a frequência do disco A é menor do que a frequência do disco B. Sim, porque ela tem raio maior, logo a sua frequência vai ser menor. E aí, em outras palavras, o que é isso ali? V sobre R. Né? Isso é o que? Não é igual a ômega? Que é a velocidade angular? E a velocidade angular não é 2πf? Sim. Então isso é uma outra forma de a gente trabalhar essa parte de transmissão por contato, né? Como que a gente pode fazer isso? Ó, a gente tem, ó, deixa eu botar a caneta.
a gente tem que velocidade linear de A é igual a velocidade linear de B. Só que a gente já chegou à conclusão que a velocidade angular de A vezes o raio de A é igual à velocidade angular de B vezes o raio de B. Né? Só que a gente sabe que a velocidade angular de A nada mais é do que 2πf, só que esse f de quem? A vezes raio de A. Vai ser igual a quem? Velocidade angular de B, que é 2π frequência de B vezes o raio de B. Ou seja, eu saio de uma situação e chego a outra situação. Vamos, se existe mais outra possibilidade? Existe. Aqui a gente está trabalhando com relação ao quê? A frequência. Só que a gente também pode trabalhar em relação ao período. Então ficaria isso aqui, ó. 2π r vezes A sobre, né? Vou botar aqui, ó. Deixa eu apagar. Senão aqui vai ficar ali embaixo, não vai dar. Vou botar em cima. Ó. Vou botar aqui em cima. Ó. Então, ó, vou botar aqui, ó. 2π FA vezes o raio A é igual a 2π FB vezes o raio B. Beleza. Só que quem é FA? Na verdade não é o inverso do período, então eu posso ter isso aqui, ó. 2π vezes RA sobre período de A é igual a 2π, né, RB sobre o período de B. Outra relação que eu também posso criar. Então, nesse caso, eu criei uma relação, eu criei a segunda relação, e aqui eu posso também trabalhar com a terceira situação. Beleza? Beleza? Tranquilidade, né? Então, ó, outra coisa que a gente pode trabalhar ali é o seguinte, ó, a gente vai concluir que a velocidade angular e a frequência são inversamente proporcionais, a gente já viu isso, né? Assim, por exemplo, se na figura RA for igual a 2 vezes RB, então a frequência será igual a metade, né? Será igual a metade. No caso de engrenagens em que o acoplamento se dá por encaixe entre os dentes, o raciocínio é a mesma coisa, ou seja, a mesma coisa de transmissão de contato, né? Por contato. Como na última nota sempre, né, sobre esse tipo de transmissão de movimentos, é importante perceber que os dois discos ou engrenagens giram em sentidos opostos, como pode ser observado na figura anterior. Então, olha só. Percebam o seguinte, ó. Uma engrenagem, uma segunda engrenagem. Então, essa é a primeira, essa é a segunda. Então, pense o seguinte. Essa engrenagem 1, ó. Olha aqui o sentido que ela está girando. Certo? Ó. Só que ela automaticamente, né, quando ela faz esse movimento aqui, ó, ela automaticamente faz o quê? Faz com que a outra, ó, gire nesse sentido. E aí, ó. Então, se a gente for ver, ó, a engrenagem 1, ela vai no sentido da esquerda para a direita. Já a engrenagem 2, ela vai da direita para a esquerda. Ou seja, essas engrenagens realmente vão girar em sentidos opostos. Tá? Ah, mas Wanderson, e se elas estiverem girando no mesmo sentido? Bom, se elas girarem no mesmo sentido, elas vão, no caso, né, no caso da engrenagem, vai ficar uma para cá e outra para cá. Se as duas estão girando, vamos supor, com a mesma, né, com a mesma velocidade angular, tem o mesmo raio, essa situação vai envolver uma questão de força, elas vão ficar travadas aqui e vai ficar aqui. A não ser que uma tenha uma força para girar maior do que a outra, né? Mas mesmo assim, quando essa tiver mais força, vai fazer com que essa retorne. Tá ok? Então, é só pegar a transmissão por contato, sentidos vão ser, né, os sentidos vão ser contrários. Beleza? Então aí, ó, transmissão por correia. Então, quando a gente tem a transmissão por correia, já é diferente, né? Na transmissão aqui por correia, já é diferente.
Por quê, Wanderson? O que a gente vai ter de diferente na transmissão por correia? Primeiro, a gente não vai ter aqueles contatos ali, né? A gente não vai ter aquele contato. E aí vai ser o seguinte, ó. Na transmissão do movimento circular de um disco a outro se dá por meio de uma correia. Então a gente tem os dois discos e vamos ter as correias. Os dois discos, assim como no caso da transmissão por contato, apresentam a mesma velocidade linear, né? Então, velocidade de A é igual à velocidade de B. Até aí tudo bem. Ah, mas não vai ter diferença, Vantos, daqui para outra? Calma, vamos devagar. A condição para isso ocorrer é de que não haja deslizamento da correia. Novamente, a gente vai desconsiderar essa situação, né, em que há o deslizamento dessa correia. E aí a gente vai ter a mesma coisa. Então, ó, ômega A vezes RA é igual a ômega B vezes o raio de B. Normal, como a gente já viu anteriormente, toda aquela relação de 2π, né, RF igual a 2πRF, ou 2πr sobre T, 2πr, mesma coisa. Mesma coisa que a gente viu lá, né, a gente vai ver aqui. Só que tem uma coisa que vai mudar. E que coisa é essa que vai mudar? Naturalmente, como a velocidade escalar é constante, né, vai ser igual, a mesma proporção inversa, né, entre, no caso, a frequência e a velocidade angular, e R, que deduzimos na transmissão por contato. Vai manter essa relação. Só que, também é verificado na transmissão por correia. Por isso, quando pedalamos uma bicicleta, impondo uma certa frequência na coroa, tá, gente? É esse disco aqui, ó, disco A. Aparece, né, uma frequência FB maior para a catraca, ou seja, aqui atrás. Tá? Por exemplo, se o raio de A é igual a 2 vezes o raio de B, temos que a frequência de B é igual a 2 vezes a frequência de A. Mantendo o mesmo raciocínio, né, da transmissão por contato, né, em que as grandezas são inversamente proporcionais. Tá ok? Então olha o que acontece. Só que tem uma outra coisa. Lá na parte, né, lá na parte anterior, elas tinham contato e os sentidos, né, e os sentidos das suas velocidades eram contrários. Só que vamos reparar uma coisa aqui, ó. Olha aqui. Olha o sentido. Ó, a correia empurra aqui, ó. Ó. Ou seja, já os sentidos das velocidades aqui não serão opostos, tá? Eles, né, irão girar no mesmo sentido, tá? Então, lá no primeiro, a gente tem a seguinte situação. No primeiro, a gente tem os dois em contato, só que as suas velocidades vão se manter, porém o sentido vão ser opostos. Aqui não. Aqui os sentidos serão os mesmos. Tá? E aí, ó, a outra parte é transmissão por eixo. Tá? Então, quando a gente tem essa parte de transmissão por eixo, tem uma coisa aqui que é bem legal, que vai ser diferente das outras duas transmissões. E que diferença é essa? Bom, nesse tipo de acoplamento, todas as engrenagens encontram-se presas, né, a um único eixo que, ao girar, faz com que essas engrenagens girem com a mesma velocidade angular. Então, aqui, diferente dos outros, a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. E aí, se a gente tem a velocidade angular de A igual à velocidade angular de B, e aí a gente sabe que a velocidade angular de A nada mais é do que VA sobre RA, que é igual a VB sobre RB, né? Ou seja, velocidade linear sobre o raio, velocidade linear sobre o raio. A gente tem essa relação, né? Mas, Wanda, se a gente vai parar por aqui, será que a gente pode ter uma outra coisa, não, pra gente... Tem, claro que tem. Quem é VA? Não é 2π RA vezes FA?
sobre RA. E o outro não é 2π RB vezes FB, isso sobre RB. E aí? Ou seja, RA, RA, RB, RB. Então daqui a gente pode tirar a relação 2π FA igual a 2π FB. Só que engraçado, Vandes. Quando eu faço 2π FA igual a 2π FB, eu simplifico isso com isso e, cara, peraí. A frequência em A é igual à frequência em B? Como assim a frequência em A é igual a B? Cara, eles estão no mesmo eixo. À medida que um vai girar, o outro também vai girar. Então, se um disco der uma volta, o outro disco também vai dar uma volta. Se o outro disco dá 30 voltas em 1 segundo, o outro vai dar 30 em 1 segundo. Então eles estão no mesmo eixo. O que vai mudar então, Wanderson? O que vai mudar? A angular eu sei que é igual. Eles vão variar igualmente os seus ângulos. Está aqui, ó. Eles estão variando igualmente. A frequência eu já vi que vão ser iguais também. O que vai variar? As velocidades lineares. Tá? Suas velocidades lineares vão variar. E aí, no caso ali, eu vou chegar a essa relação. VA sobre RA é igual a VB sobre RB. E aí eu posso botar simplesmente VA vezes RB igual a VB vezes RA. Tá? Então tá aqui. Então nesse caso, né, a gente vai ter, além da velocidade angular, né, além da velocidade angular igual, a gente também vai ter o quê? Suas frequências iguais. Tá? Aqui a gente vai ter todas as frequências vão ser iguais. Então a relação VA-RB vai ser igual a VB-RA. Ou VA, né, velocidade linear de A sobre raio A, é igual a velocidade linear em B sobre RB. Tranquilo? E aí o seguinte, ó. Essa equação mostra que a velocidade linear e do raio R do disco são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Quanto menor o raio, menor a velocidade linear. E o seguinte, por exemplo, na figura que a gente viu agora, veja que A é o ponto na periferia de uma roda maior do que em B. Né? E no caso, o raio de A vai ser maior do que o raio de B. Então vou mostrar para vocês. Ó. Eu tenho o raio A, tenho o raio B, né? E aí eu tenho VA aqui, ó, e aqui VB. E aí, ó, podemos entender esse raciocínio para o ponto na periferia do pneu. Pneu, carro, bicicleta. Quanto maior for o raio do pneu em relação ao raio das rodas dentadas centrais catracas, maior será o aumento da velocidade. Na verdade, a velocidade escalar na periferia do pneu representa a própria velocidade de translação da bicicleta. Por isso, para proporcionar maiores velocidades, os diâmetros dos pneus de bicicleta são, em geral, muito grandes. Tá? Ou seja, por que muito grande? Porque, na verdade, eu quero imprimir ali uma velocidade média, né? No caso, a velocidade de translação da bicicleta maior possível. Então, para que eu tenha isso, já que são diretamente proporcionais, eu preciso aumentar esse meu raio. Se eu aumento o meu raio, eu aumento a minha velocidade. Tá ok? Beleza? Um outro exemplo, né? Quando a gente tem, né, as bicicletas, por exemplo, a gente tem as bicicletas de marcha, né? Antigamente não tinha, hoje tem essas 18 marchas, 24 marchas, 1800 marchas e por aí vai.
E aí o que você faz? Quando você está andando de bicicleta, você tem a coroa maior, né? Você tem a coroa maior e você tem lá atrás as coroas que são menores. Quando você precisa fazer um pouco mais de força, né? Mas você vai conseguir imprimir uma velocidade maior, você coloca, né, a correia ali, a corrente, no caso, nas maiores, né? Nas maiores, ou seja, nasquelas que têm os maiores raios. Você vai fazer uma força maior? Vai, mas depois de um certo tempo que você pegar já esse embalo, você consegue imprimir uma velocidade maior. E outra, vamos analisar também com relação à frequência. Quanto maior ela, você faz menos movimento para completar uma volta. Agora, quando você, né, coloca nas pequenas, você não pedala muito mais para conseguir imprimir certa velocidade, né? Você reduz o seu esforço, porém você diminui a sua velocidade e aumenta o quê? A frequência do movimento, tá? Beleza? Isso são alguns macetes que vocês têm no dia a dia, mas que agora fica mais simples de vocês analisarem esse tipo de situação. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Então aí, ó, exemplo 1. Vamos fazer um exemplo. Nada mais justo a gente fazer um exemplo. Então, ó, exemplo 1. Então vamos analisar aqui o exemplo 1. Seguinte, as figuras a seguir mostram duas polias de raio R1 e R2, que apresentam movimento circular uniforme. Tudo bem. As polias são conectadas uma à outra por dois tipos de acoplamentos, por correia e por eixo. Então vamos lá. Os pontos 1, 2, 3 e 4 são pontos pertencentes às extremidades das polias. Sobre o valor da aceleração centrípeta desses pontos, é correto afirmar. Então vamos lá. Primeiro, na R1, R2, R1, R2. Então, ó, nesse primeiro caso, eu vou chamar isso aqui de primeiro caso. Nesse primeiro caso, a gente vai ter, né, por correia. Então, no correia, a gente tem que a velocidade A, né, a velocidade A linear é igual à velocidade B. Né? E aí, o que a gente tem? Nem que a gente pode fazer isso aqui. O que é aceleração centrípeta? Não é V ao quadrado sobre o raio? No caso, por exemplo, da minha aceleração centrípeta de A, no primeiro caso, eu tenho VA ao quadrado sobre raio A. Beleza? E aí eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho R1, R2, R1, R2. Eu não sei, tá? Eu não sei valores aqui, né? Eu não sei os valores do raio. Mas eu sei que VA ao quadrado sobre RA, né, vai ser igual a VB ao quadrado sobre RB. Tá? Só que isso no primeiro caso. No segundo caso, o que eu vou ter no segundo caso? Bom, no segundo caso, eu já não vou ter as velocidades lineares iguais. Mas eu vou ter isso aqui, ó. Velocidade angular de A, né? No caso, chamando esse de A e esse de B. E esse aqui de A e esse de B. Eu vou ter que a velocidade angular de A é igual à velocidade angular de B. E a velocidade angular nada mais é do que VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Então tá aqui. Criei as situações, criei as possibilidades. Então, no primeiro caso eu tenho as velocidades lineares iguais, e na segunda eu tenho angular igual. Beleza, tudo bem. Agora a gente já sabe que a aceleração centrípeta é aquilo. Agora, qual a relação que a gente vai usar? Então a gente tem que pensar o seguinte. No primeiro caso, a gente tem, né? A gente está vendo aqui, ó, a aceleração centrípeta nada mais é do que
Em relação ao raio, a gente tem o seguinte, ó. Aceleração centrípeta, né, em relação ao raio, concordam comigo que ela é uma grandeza, na verdade, inversamente proporcional? Por quê? Olha isso aqui. Se eu tenho aceleração centrípeta em A, e eu tenho meu raio A. Só que, ó, aceleração centrípeta em A já está lá. A em B é VB ao quadrado sobre raio B. Só que VA e VB são iguais. Tá? Só que VA e VB são iguais. Se são valores iguais, eles ao quadrado também serão iguais. Tá? Só que o que vai definir a minha aceleração agora? É o raio. Então, no primeiro caso, aquele que tiver a menor, né, no caso tiver o menor raio, vai ter a maior aceleração. Então, no primeiro caso, como o raio de B é menor do que o raio de A, logo, a aceleração centrípeta de B vai ser maior do que a aceleração centrípeta de A. Então, o primeiro caso está aqui. A aceleração centrípeta, no caso de 2, né, vai ser maior do que a aceleração centrípeta de 1. Beleza, agora vamos para o segundo caso. O segundo caso é o seguinte. Eu tenho que a velocidade angular desses caras, né, são iguais. Então, velocidade angular de A é igual a velocidade angular de B. VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Mas nesse caso, né? O que vai acontecer? Bom, nesse caso, né? As grandezas não são inversamente proporcionais. Aqui, as grandezas nós podemos ver que elas são o quê? Diretamente proporcionais. Por quê? Para eu manter essa igualdade, se eu aumentar o valor da minha velocidade linear, eu também aumentei o meu raio. Então, são diretamente proporcionais. Então, nesse caso, a aceleração centrípeta, tá? A aceleração centrípeta de A vai ser maior do que a aceleração centrípeta de B, tá? Então, trazendo aqui para os números que ele colocou, na polia 1, 2, 3 e 4, no primeiro caso, a aceleração centrípeta de 2 é maior do que a aceleração centrípeta de 1. E no segundo caso, trazendo para as polias 3 e 4 que ele falou, a aceleração centrípeta de 3 é maior do que a aceleração centrípeta de 4. Logo, a alternativa letra B. Beleza? Conseguiram pegar a sacada? Então, as grandezas, sendo inversamente ou diretamente proporcionais, né, vão influenciar aí. Mas o mais importante é a gente reconhecer que em um momento ali nós teremos velocidades lineares iguais, em outro momento nós teremos velocidade angular igual. Tudo bem? Beleza? Próximo então. Exemplo 2. Aí sim, aí eu vi vantagem. Esse exemplo 2 aí é bonitinho. Então, ó, na figura anterior, mostra uma antiga bicicleta no qual estão marcados os pontos A, B e C. Né? A encontra-se na periferia da coroa, B na periferia da catraca e o C encontra-se na periferia da roda. Sejam FA, ou seja, a frequência no ponto A 1 Hz, e a frequência do movimento descrito pelo movimento, né, pelo ponto A, e raio de A é 10 centímetros, e raio de B 2,5 e raio de C 40 centímetros. Bom, os raios da circunferência descritas pelos respectivos pontos. Determinar qual dos três pontos ABC está sujeito a maior aceleração centrípeta. Já peguei a sacada, hein?
E a letra B, determinar o módulo da velocidade de translação da bicicleta. Né? Nós já vimos lá a velocidade de translação da bicicleta. Então vamos lá. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Isso aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que imaginar aqui, vou tentar fazer a figurinha aqui, ó. Esse é o B. Esse é o A. Tá aqui minha correia. E aqui tá o A. Aqui tá o B. Então olha só, a primeira coisa que eu tenho que analisar é o seguinte. Esses caras estão interligados por uma correia. Se eles estão interligados por uma correia, eu sei que VA é igual a VB. Só que eu tenho uma coisa legal aqui. Esse cara me disse VA. Ele me disse que VA, né? Opa, ele me deu FA. Bom, então VA nada mais é do que 2π RA vezes a frequência. Olha que legal. Então aqui eu tenho 2 vezes π vezes o raio de A. E aí ele me deu 0, no caso 10 centímetros. A gente vai transformar isso para 0,1 metro. Né? Então 2π RA vezes a frequência A, que é 1 Hz. Ou seja, eu tenho que minha velocidade A, 2 vezes 2 vezes 1, 2, 0,1, 0,2 π, né? Ou seja, 0,2 π metros por segundo. Isso aqui nada mais é do que a minha velocidade linear em A. Só que eu, como sou malandro, né? Se eu tenho velocidade linear em A, eu tenho a velocidade linear em B. E a velocidade linear em B vai ser 0,2 π metros por segundo. Já determinei isso? Determinei. E aí agora eu vou fazer o seguinte. A velocidade agora, né? O que eu teria que perceber? Vamos calcular em C agora. Só que, gente, o C, né? O ponto B e o ponto C, eles estão acoplados. Tá? Eles estão acoplados aqui. Então é o mesmo caso, né? Que a gente viu anteriormente, em que a velocidade angular em B é igual à velocidade angular em C. Só que eu não sei a velocidade angular em B, mas eu sei o que? A velocidade linear. Mas eu posso fazer o seguinte, quem é a velocidade angular? Não é linear sobre o raio B? E quem é a velocidade angular em C? Não é velocidade linear em C sobre o raio C? Sim, aí eu descubro a minha velocidade linear em C. Aí, ó, VB, velocidade linear em B é 0,2 π sobre o raio de B, que é 2,5 centímetros, ou seja, 0,12. Então é 0,025. Isso é igual a VC sobre o raio em C, que é 0,4. Ou seja, a minha velocidade linear em C vai ser 4 vezes 2, 8. 8 vezes 10 a menos 2 π sobre... Tá, sobre 2,5 vezes 10 a menos 2 também. Só para eu simplificar esses caras. Vai ficar 8π sobre 2,5. E aí, 2,5 dá 10 por 4. Tá. 10 por 4, 4 sobe 32. 32, 3,2 π. Certo? Então isso aí dá 3,2 π metros por segundo. Deixa eu botar aqui, ó. Tá atrapalhando aí, Wanderson. Você tá atrapalhando. Dá licencinha que você tá atrapalhando, na moral. Beleza, melhora um pouquinho.
Então, ó, 3,2 π metros por segundo. E aí, agora eu já tenho todas as informações que eu preciso. Por quê? A letra B, ele pergunta o módulo da velocidade de translação da bicicleta. E a gente já viu anteriormente que o módulo da velocidade de translação da bicicleta nada mais é do que, né, a velocidade, né, no ponto, na periferia da minha roda, né, no caso da minha bicicleta. Então a gente já descobriu que vai ser VC 3,2 π metros por segundo. A única coisa que eu preciso determinar ainda é qual dos três pontos, no caso ABC, estão sujeitos a maior aceleração centrípeta, né? Então, ó, vamos imaginar o seguinte: quando eu tenho aceleração centrípeta, né, eu teria que calcular 1 a 1. Quando eu pego no primeiro caso, né, aceleração centrípeta da velocidade, no caso linear em A, então, ó, em A, isso dá 0,2 π ao quadrado, né, vezes, no caso, V ao quadrado sobre R, e o raio de A é 0,1. Tá? No caso, eu vou ter que tirar minha foto daqui e jogar aqui. Tá? Então aí, ó, vai dar esse daí, 0,2 π ao quadrado dividido por 0,1. Aceleração centrípeta B. Aceleração centrípeta B vai dar a velocidade também de 0,2 π ao quadrado sobre o raio, que é 2,5. Né? Então é 0,025. Beleza. E agora a aceleração centrípeta em C, que vai ser 3,2 π ao quadrado sobre 0,4. Então, ó, analisando esses valores, eu já sei que a aceleração centrípeta em B vai ser maior do que a aceleração centrípeta em A, né? Já que os dois têm o mesmo numerador, e esse aqui está sendo dividido por um denominador menor. Logo, a aceleração vai ser maior no caso em B. E aí, quando eu tenho esse 3,2 vezes π sobre 0,4, vai ser maior. Tá? Então, resolvendo esses cálculos, a aceleração centrípeta em C vai ser maior. Então, se eu tivesse que colocar em ordem decrescente, a aceleração centrípeta em C vai ser maior do que a aceleração centrípeta em B, que vai ser maior do que a aceleração centrípeta em A. Então, no caso aqui, seria no ponto C. Belezura? Belezura, suave? Agora, vamos analisar esse exercício aqui, ó. Seguinte, um ventilador acaba de ser desligado, parando vagarosamente, girando no sentido horário. A direção e o sentido da aceleração da pá, né, do ventilador no ponto P são... Então, pessoal, é o seguinte, ele acabou de desligar. Acabou de desligar. Se ele acabou de desligar, o que acontece com essa aceleração? Ele está fazendo o que com a velocidade? Está diminuindo. Então, o vetor aceleração, né, ele não vai estar para frente. Esse vetor, né, aceleração, ele vai estar para onde? Vai estar para cá, ó. Porém, mesmo assim, eu ainda tenho quem? A nossa querida, ó, aceleração, né? Ele tem a nossa querida aceleração o quê? Centrípeta. Então, se eu tenho uma velocidade tangencial aqui, ó, no caso uma aceleração tangencial ali, e eu tenho uma aceleração para, ou seja, a aceleração resultante pela regra do paralelogramo é isso aqui. Ou seja, alternativa letra D. Nesse primeiro caso, na letra A, nós teríamos só a centrípeta, o que não é verdade. Nesse B, vou nem comentar. Nesse C, nós teríamos a tangencial para frente, só que isso é um movimento circular, não podemos esquecer da centrípeta.
Nesse E, nós temos só a tangencial, então não podemos, né, deixar de considerar. E aqui, nesse caso que é a letra D, né, nós teríamos a tangencial, né, e nós teríamos a nossa centrípeta e nós teríamos a nossa resultante, que está aqui. Beleza? Então vamos para outra. Vamos para outra para a gente finalizar com chave de ouro. Então a figura mostra 3 engrenagens E1, E2 e E3 fixas pelos seus centros de raio R1, R2 e R3. Né? E a relação entre os raios é que R1 é igual a R3. E no caso, esses dois raios R1 e R3 são menores do que R2. A engrenagem da esquerda E1 gira no sentido horário. Né? Então ela gira no sentido horário. No sentido horário vai fazer com que essa aqui gire nesse sentido, que essa vai fazer com que essa gire nesse sentido. Então a primeira coisa que eu preciso definir é isso. Né? Se a gente está trabalhando com a engrenagem, os sentidos vão ser opostos. Então essa aqui está girando da esquerda para a direita, essa vai girar da esquerda para a direita. E essa daqui da direita, no caso da esquerda para a direita. Tá? Então essa esquerda para a direita, essa... Peraí. É isso mesmo? Acho que é isso. Ó, essa gira assim. E essa vai girar assim. Isso aí. E aí, essa vai girar assim e essa vai girar assim. Exatamente. Então tá certo. E aí, sendo T1 e T3 os períodos, né, e E2 e E3, de E2 e E3, respectivamente, pode-se afirmar que as engrenagens vão girar de tal maneira que período de T1, T2 e T3 iguais, com E3 girando no sentido contrário a E1. Bom, então sentido contrário de E1 já cancela, E3 no sentido contrário já cancela. Pode ser letra C ou letra D. Então a engrenagem E1 gira no sentido com o período T1. Então vamos pensar o seguinte. A gente tem a engrenagem. A gente tem que, nesses casos, a velocidade, ou seja, V1, V2 e V3, né? No caso ali, VC, que eu botei, né? VC, mas era para ser V3. Vão ser iguais. Né? Nós já vimos no primeiro caso, quando, né, temos a engrenagem, ou essas polias uma na outra, colada na outra, nós temos que as suas velocidades lineares serão iguais. Nós também já vimos aquela relação que eu mostrei lá, né, que aqui pode ser nada mais, nada menos do que 2πr1 sobre T1. Né? 2πr1 sobre T1. Aqui vai ser 2πr2 sobre T2 é igual a 2πr3 sobre T3. E aí, a gente chega à seguinte conclusão. Ele me disse que R1 é igual a R3. Né? Como essas relações valem, se eu igualar 2πr1T1 igual a 2πr3T3 e os raios são iguais, os períodos também serão iguais. Então T1 é igual a T3. Né? T1, né, é igual a T3. Está aqui, por enquanto, letra E. Agora eu só preciso do seguinte. Se 2πr2T2 é igual a 2πr1T1, posso comparar? E eu tenho o T1, por exemplo, eu posso simplificar isso aqui. Eu tenho que R2 sobre T2 é igual a R1 sobre T1. E olhando para as engrenagens, o raio 2 é maior do que R1. Tá? Então, se o raio 2 é maior do que o raio 1, né,
eu preciso que o período 2 seja maior também do que T1. Né? Maior também, peraí, deixa eu voltar. Isso. Aí. Eu preciso também que, ó, se o meu raio 2 é maior do que o raio 1, eu preciso que o meu período 2, que é diretamente proporcional, seja maior do que o meu período 1. Logo, T2 maior do que T1. Letra D de dado. Bem legal, né? Bem legal, bem bacana. Então é isso aí, rapaziada. Então finalizamos agora a nossa parte de movimento circular. Na próxima aula já vamos começar felizes para mais uma. Bem legal, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Essa matéria é bem legalzinha. Claro que a gente tem que prestar atenção nos detalhes de toda a parte de movimento circular para chegar aqui, né? E pegar essa transmissão tranquilamente. Beleza? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa solução e dessas soluções, né? E para finalizar com chave de ouro, mais uma vez nós precisamos, né, do nosso Wakanda Forever, galera. Até hoje à noite e vamos tirar bastante dúvida. Abraço! Fui! Então, você gostou do nosso vídeo? Então, chama nosso canal. Então, para o vídeo